Leitura do livro dos Provérbios. A prática da justiça e da equidade é mais agradável ao Senhor que os sacrifícios. A violência arrasta os ímpios para a ruína, porque recusam praticar a justiça. Aquele que procura a justiça e a misericórdia conquistará a vida, a justiça e a glória. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa, bom dia. Eccoci alla seconda delle virtù cardinali. Eis que chegamos à segunda das virtudes cardeais. Hoje falaremos sobre a justiça. É a virtude social por excelência. O Catecismo da Igreja Católica a define assim: a virtude moral, que consiste na disposição constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Essa é a justiça. Muitas vezes, quando a justiça é mencionada, é dado também o lema que a representa: unique sum, ou seja, a cada um o que é seu. É a virtude da lei, que busca regular as relações entre as pessoas com equidade. É representada alegoricamente pela balança, pois visa a equilibrar as contas entre os homens, especialmente quando corre o risco de ser distorcida por algum desequilíbrio. O seu objetivo é que, em uma sociedade, todos sejam tratados de acordo com a sua dignidade. Mas os antigos mestres já ensinavam que isso também requer outras atitudes virtuosas, como a benevolência, o respeito, a gratidão, a afabilidade, honestidade. Virtudes que contribuem para a boa convivência entre as pessoas. A justiça é uma virtude para a boa convivência entre as pessoas. Todos nós entendemos como a justiça é fundamental para a coexistência pacífica na sociedade. Um mundo sem leis, que respeitem os direitos, seria um mundo no qual seria impossível viver. Seria semelhante a uma selva. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. De fato, se a justiça não for respeitada, os conflitos são gerados. Sem justiça, a lei do mais forte sobre o mais fraco é consagrada. E isso não é justo. Mas a justiça é uma virtude que atua tanto no grande quanto no pequeno. Ela não diz respeito apenas ao tribunal, mas também à ética que caracteriza a nossa vida diária. Ela estabelece relacionamentos sinceros com os outros. Ela realiza o preceito do Evangelho, segundo o qual o discurso cristão deve ser sim, sim, não, não. O mais é do maligno. Meias verdades, discursos sutis, que procuram enganar o próximo, reticências que escondem as verdadeiras intenções, não são atitudes condizentes com a retidão. O homem justo é íntegro, simples, é direto, não usa máscaras, apresenta-se como é, fala a verdade. A palavra obrigado é frequentemente encontrada em seus lábios. Ele sabe que, por mais generosos que nos esforcemos para ser, continuamos em dívida com o próximo. Se amamos, é também porque fomos amados primeiro. Na tradição é possível encontrar inúmeras descrições do homem justo. Vamos dar uma olhada em algumas delas. O homem justo tem veneração pelas leis e as respeita, sabendo que elas são uma barreira
que protege os indefesos da arrogância dos poderosos. O homem justo não cuida apenas de seu próprio bem-estar individual, mas quer o bem de toda a sociedade. Portanto, ele não cede à tentação de pensar apenas em si mesmo e de cuidar de seus próprios assuntos, por mais legítimos que sejam, como se fosse a única coisa que existe no mundo. A virtude da justiça deixa claro e coloca a exigência no coração que não pode haver um bem verdadeiro para mim se não houver também o bem de todos. Portanto, o homem justo cuida de seu próprio comportamento, para que não prejudique os outros. Se cometer um erro, ele pede desculpas. O homem justo se desculpa sempre. Em algumas situações, ele chega ao ponto de sacrificar um bem pessoal para colocá-lo à disposição da comunidade. Ele deseja uma sociedade ordeira, onde são as pessoas que dão brilho ao cargo e não ao contrário. Ele abomina recomendações e não troca favores. Ama a responsabilidade e exemplar em viver e promover a legalidade. Novamente, o justo evita comportamentos prejudiciais como calúnia, perjúrio, fraude, usura, zombaria, desonestidade. O justo mantém sempre a sua palavra, devolve o que tomou emprestado, reconhece o salário justo dos trabalhadores, a todos os operários. Um homem que não reconhece o salário justo aos trabalhadores não é justo, é injusto. Nenhum de nós sabe se em nosso mundo os homens justos são tão numerosos ou tão raros quanto as pérolas preciosas. Certamente eles são homens que atraem graça e bênção, tanto para si mesmos quanto para o mundo em que vivem. Eles não são perdedores em comparação àqueles que são astutos. Não são moralistas que vestem as vestes do censor, mas pessoas justas que têm fome e sede de justiça. Sonhadores que acalentam em seus corações o desejo da fraternidade universal. E desse sonho, especialmente hoje, todos nós temos uma grande necessidade. Devemos ser homens e mulheres justos, e isso nos tornará felizes. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira, catequese dedicada à segunda das virtudes cardeais, a justiça.